Fala aí, minha galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Hoje vamos fazer uma breve análise, tá, desse hemograma. Paciente 28 anos, rígido, saudável, apenas com hipertensão recentemente diagnosticada, sem comorbidades, né? Um paciente que passou há 2 meses por um internamento em terapia intensiva, né? Evoluindo com sepse, choque séptico, um quadro infeccioso importante, inflamatório importante, né? Precisou, obviamente, de utilização de invasão ventilatória mecânica, tá? E esse é o exame dele mais recente. Eritrócitos, hemoglobina e hematócrito abaixo, mostrando aí, evidenciando um quadro típico de anemia, tá? Ponto, fato, anêmico. Agora, qual é a causa dessa anemia? A gente precisa avaliar para diagnosticar, né? Tanto para avaliar fisiopatologicamente quanto laboratorialmente, para se chegar ao diagnóstico. Então, laboratorialmente, eu vou ter o que aqui, gente? Ó, eu vou ter esses exames que mostram anemia, vou ter o VCM, dentro do ideal. O VCM é o volume corpuscular médio, ou seja, é o tamanho médio das hemácias. Vou pegar todas as hemácias, tá? Dividir por todas as quantidades e ver qual é o tamanho médio, beleza, tá dentro do ideal. Para que eu confirme a utilização do VCM, gente, como um elemento confiável, eu preciso avaliar também o RDW. Se eu tenho um VCM normal e um RDW alto, o que é que eu estou dizendo? É um quadro de anisocitose. Eu estou falando que as hemácias têm um disparate no tamanho delas. Eu tenho uma hemácia muito pequena, eu tenho outra muito grande, eu tenho outra mediana, que pegando todas elas, fazendo a média, eu vou ter um VCM normal, que é o tamanho, porém é médio. Então eu preciso confirmar com a RDW para dizer, olha, esse VCM de fato é confiável, beleza, posso utilizar ele como um elemento para dizer que é uma anemia normocítica, ou seja, uma anemia de células em tamanho normal, tá? Então VCM e RDW, beleza, dentro do valor de referência, ótimo, normocítica. Para eu avaliar a cromicidade, a coloração, eu preciso, gente, avaliar o HCM e também o CHCM. São 2 elementos que se complementam, muitas vezes ainda tem muita confusão, né? Porque aqui o HCM é a hemoglobina corpuscular média e aqui a concentração de hemoglobina dentro das hemácias. Então o CHCM é a média, é como se eu pegasse todas as hemácias e olhasse quanto de hemoglobina eu vou ter dentro dessas hemácias e fizesse uma média, tá? Ou seja, eu vou dizer se esse sangue está bem corado, eu vou dizer se eu tenho hemoglobina suficiente para deixar o sangue vermelho, vivo, o que a gente observa no exame físico simples e prático de pacientes anêmicos. Nós olhamos logo as mucosas, né? A mucosa oral, a mucosa conjuntival, né? Para avaliar como é que está a coloração dessa mucosa. Então o que é que a gente observa aqui, gente? Normal, dentro do valor de referência. Se eu estou falando de coloração, normocrômica, crômica de cor, eu estou dizendo que é uma anemia normocítica normocrômica. É um quadro típico de anemia ferropriva? Não, típico não é. Ainda mais quando nós olhamos aqui, gente, ó, ferritina dentro do normal, 179, o valor de referência gira em torno de 30 a 400, tá? Junto com ferritina eu tenho o valor de B12 também normal, que corrobora, né, que complementa ali a normalidade do RDW. Então se eu tenho vitamina B12, vitamina B9 fora do padrão, né, alterado, eu tenho aí o quadro de anemia megaloblástica, né, anemia que é causada, né, que gera, hemácias alteradas, tanto em forma quanto em tamanho. Então, se eu estou dizendo que o RDW está normal, o VCM está normal, eu não tenho uma alteração de forma e de tamanho dessas hemácias, beleza? Então, a vitamina B12, como esperado, dentro do valor de referência. O que é que eu preciso para diagnosticar, para saber também qual é o tipo de anemia? Ferro, gente. Se eu estou suspeitando de anemia ferropriva, que eu inicialmente descartei, né, que eu já comecei ali a descartar, claro, porque normalmente, o que é que se tem, gente? Anemia ferropriva, 90% delas é microcítica e hipocrômica, tá? A gente acabou de falar que essa anemia é o quê? Normocítica, normocrômica. Logo, só me resta 10% de ser uma anemia ferropriva. Mas para complementar, eu vou olhar o ferro. O que é que eu tenho? Ferro normal. Beleza? Capacidade de ligação do ferro, também dentro do ideal. Se eu tenho ferro baixo, gente, se eu tenho uma anemia ferropriva, por exemplo, eu tenho ferro baixo, eu vou ter uma alta capacidade de ligação desse ferro. Então, eu vou ter uma TBIC acima do recomendado, o que não acontece nesse quadro, tá? Aí você me pergunta, Luan, a saturação de transferrina está baixa, olha ali, ó, 19%.
A média, né, o recomendado é de 20 a 50. Gente, a saturação de transferrina, se eu tenho um ferro sérico normal, se eu tenho a capacidade total de ligação dentro do ideal, ela não me diz muita coisa. Ela está me dizendo aqui, com esse 19%, que com certeza ela está numa linha ascendente de evolução. No próximo exame, essa saturação de transferrina aqui já está dentro do valor de referência. Então, eu não vou me apegar a esse fator para fazer o diagnóstico de anemia ferropriva, claro, tá? Então, a anemia ferropriva está descartada nesse caso. O que é que se trata, gente? De um paciente que foi internado, que teve um quadro grave de sepse, ou seja, infecção, uma resposta infecciosa, inflamatória exacerbada. Tá? O que é que a gente precisa ficar atento? O que é que nos sinaliza aqui? É um paciente que ficou internado, é um paciente que não teve perda de sangue, tá? Não teve hemorragia, fez um processo cirúrgico, constantemente fazer exames de imagem abdominal para avaliar possíveis perdas de sangue, sem nenhum tipo de fluido, sem nenhum tipo de coleção, né, de exudato, nenhuma liberação de fluidos. Beleza, não tinha hemorragia, não tinha perda de sangue, tá? O que corrobora com os valores dos meus exames. O que é que eu tenho aqui, gente? Normalmente, pacientes que evoluem com quadro de infecção importante, infecção ou câncer, ou infecção generalizada, enfim, inflamação, quadro inflamatório, ela pode evoluir com anemia ou anemia por doença crônica. Né? O termo é anemia por doença crônica, tem pessoas que usam, né, ou por doença crônica. O que acontece, gente? Pacientes que evoluem com esse quadro infeccioso, eles tendem a aumentar, consequentemente, a liberação de substâncias pró-inflamatórias, tá? De citocinas, de interleucina, por exemplo, a interleucina 1. O aumento da secreção de interleucina 1 aumenta também a liberação de lactoferrina pelos neutrófilos. E o que acontece? Eu tenho um neutrófilo alto, porque eu estou no quadro infeccioso, bacteriano principalmente, eu tenho um neutrófilo alto que aumenta a liberação de lactoferrina. O que essa lactoferrina vai fazer, gente? Competir com a transferrina. Tá? O que acontece? Se eu vou competir com a transferrina, eu vou impedir que o ferro que está armazenado no meu organismo, principalmente no fígado, principalmente no baço, ele não seja deslocado para a medula óssea. Então, o que eu estou dizendo? Essa anemia normocrômica, normocítica, ela muito comumente evolui no quadro típico de anemia por doença crônica. É um paciente que tem o ferro, é um paciente que tem a medula óssea funcionando bem, é um paciente que tem vitamina B12, tem vitamina B9, mas esse ferro que ele tem não está chegando até a medula. Então eu vou começar a diminuir a produção dessa medula, da atividade, né, da produção dessas células vermelhas, porque eu não tenho o ferro. Então, teoricamente, pode soar com anemia ferropriva, sim, a ausência de ferro chegando a ela, mas a causa não é a ausência de ferro, não é por deficiência do consumo, não é porque não tem ferro, não é porque está tendo sangramento e perdendo ferro, não. É porque esse ferro está sendo aprisionado pelo quadro de infecção, inflamação causado nesse tipo de paciente. Tá? Então, o quadro de anemia desse paciente aqui é típico de anemia por doença crônica, ou anemia de doença crônica, tá? Valores de VCM, CHCM, HCM, RDW normal, né? Mínima alteração da saturação de transferrina por conta da competição com a lactoferrina. Então, como a gente falou, no próximo exame, muito provavelmente, já ausente o quadro de infecção, de inflamação, eu vou ter essa lactoferrina reduzida e a saturação da transferrina mais aumentada. Beleza? Então, essa é a breve análise desse hemograma. Até a nossa próxima aula. Valeu, forte abraço.